Olá, bom dia, tudo bom? Como vocês estão? A paz do Senhor a todos vocês. Espero que vocês estejam bem. Estamos aí em distanciamento social, mas podemos ter essa ferramenta ainda para visualizar um ao outro, né? E poder realizar os nossos cultos, a nossa adoração a Deus juntos, mesmo assim. Que Deus nessa manhã possa encher a sua vida de muitas bênçãos. Você que é da Igreja Batista Ebenezer, você que é nosso visitante, que nos visita aí pela primeira, segunda, terceira vez, que vocês todos sejam bem-vindos e que nós hoje possamos exaltar, louvar e glorificar o nome do Senhor juntos, mesmo distantes um do outro. Nós estamos comemorando aí o mês da família, é um mês muito especial porque podemos passar este momento juntos em família e que realmente você possa aproveitar ao máximo cada um aí da sua casa para juntos poder louvar e glorificar ao Senhor. Amém? Nesse momento eu gostaria de iniciar o culto fazendo uma oração. Que você aí onde está neste momento, feche os seus olhos, vamos louvar, vamos adorar ao Senhor juntos. Amém? Senhor Deus, amado Pai, nós glorificamos, exaltamos, bendizemos ao Senhor. Declaramos que o Senhor é Rei sobre as nossas vidas. E Pai, neste momento de grande luta, de grande sofrimento que muitos estão passando, momentos de solidão, momentos de angústia, Pai, sabemos que o Senhor está conosco a todo tempo, a todo instante. Nós, ó Deus, erguemos as nossas mãos para louvar ao Senhor, engrandecer e declarar, Senhor, que nós confiamos no Senhor, declarar que nós confiamos na Tua graça, no Teu amor, na Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus. E sabemos, ó Pai, que o Senhor está conosco em todo o tempo e não nos abandona jamais. Por isso, Senhor, nesta manhã estamos reunidos em família, para engrandecer o seu nome, para bendizer ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Abençoe a cada coração, Deus, que o Senhor possa preencher o coração de cada um, ó Pai, com a Tua alegria, com a Tua força e com o Teu amor, ó Deus. E que verdadeiramente o Teu nome seja, Senhor, acima de todas as coisas, ó Pai, acima de todas as doenças, acima de todas as dificuldades, ó Pai, que o Senhor possa realmente, Senhor, estar acima de tudo, ó Pai, porque o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Muito obrigado por este momento, Senhor, abençoe o louvor que nós faremos neste momento, abençoe o momento da palavra, Senhor, que será pregada aos nossos corações e abençoe as nossas famílias, ó Deus, para que as nossas famílias possam continuar sempre firmes e fortes, ó Senhor, para a glória e honra do Teu nome. Nós engrandecemos, louvamos ao Senhor e que a Ti seja novamente a glória e a honra pela autoridade do nome de Jesus Cristo que nós louvamos e agradecemos ao Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração e que tenhamos realmente um culto abençoado neste momento. Amém? Vamos louvar ao Senhor juntos. Vamos ler todos. Batam palmas, vocês, todos os povos. Aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei sobre toda a terra. Salmos 47, 1, 2. Amém, irmãos? Vamos louvar todos juntos, mesmo com a nossa distância física, vamos adorar esse Deus que merece todo louvor, toda a nossa adoração. Vamos dizer: quem dizes que eu sou? Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou.
há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Declara: escolhido, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. escolhido, Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. só as vozes, quem Deus libertar. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, Pai, Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. amém. Nessa manhã você pode declarar que assim podemos juntos louvar a esse Deus que é digno do nosso louvor, da nossa adoração, e como diz essa canção, no poder do teu amor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águias nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. habita em mim. Vem renovar
Espero, Senhor, somente em Ti, ó Deus. E subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do Teu amor. Nas asas Do Espírito, contigo voarei no poder do Teu amor. Amém. Bom louvar com os irmãos. Eu gostaria agora de pedir e agradecer e interceder por todas as vidas que sabemos que têm passado dificuldades nesses momentos. Então, coloque sua vida diante de Deus. Ore conosco, ore comigo. Vamos baixar nossas cabeças e colocar nossos corações em Cristo. Senhor, nosso Pai, colocamos aqui, ó Deus, essa família Ebenezer, Pai, a família de cada pessoa representada em cada lar, tantos amigos que conhecemos, Pai, tantos familiares que tanto necessitam de Ti, ó Pai. Ó Deus, nós colocamos aqui os nossos corações contritos, Pai, e depositamos em Ti toda a nossa esperança, depositamos em Ti todo o nosso coração, Deus. Ó Pai, eu venho lhe pedir, Senhor, por tantas pessoas, Pai. Uma delas, Pai, eu oro pelo Seu Manuel, que está internado com Covid, Pai. Eu oro também, Senhor, pela irmã da Janete, Pai, que o Senhor possa confortar o coração dela, Senhor. Ó Deus, eu oro por esta família, Pai, que perdeu esse ente tão querido, Senhor. Ó Pai, eu oro também pelo Reinaldo, esposo da irmã Betinha, Pai, que o Senhor possa tratá-lo, Pai, que a Tua vontade se faça na vida dele, Pai, que os Teus planos também se concretizem na vida dele, Pai. Ó Deus, eu também venho orar, Pai, pela amiga da Viviane, Pai, pela Cristiane. Ó Deus, que o seu pai está com Covid, Pai, e também os familiares dela, Pai. Sabemos que tantas pessoas, Deus, que estão necessitadas, Pai, por conta dessa doença, Deus. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor tem o mundo em Tuas mãos, Pai. Ó Deus, nós confiamos em Ti, Senhor. Pedimos não só pela cura, Pai, mas pedimos pelo tratamento dessas famílias, Pai. Pedimos, Pai, para que todas essas pessoas se sintam cuidadas e abraçadas pelo Senhor, Deus. Ó Pai, sabemos também de tantas pessoas que estão procurando emprego nesse período que vivemos, Deus. Ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, completar a Tua obra em cada um, Pai, para que os corações dessas pessoas se sintam revigorados, Pai, porque mantenha a confiança delas, Senhor, em Ti. Ó Deus, é isso que nós oramos, Deus, agradecidos também, Pai, porque o Senhor tem também cuidado de cada lar, Pai, provendo o alimento, provendo, ó Pai, as nossas casas, Senhor, o nosso descanso, que possamos repousar nas suas cabeças, sabendo que o Senhor olha por nós, Deus. Tudo isso nós oramos agradecidos e com esses pedidos levantados a Ti, Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E nesse momento, irmãos, você que tem contribuído com os dízimos e ofertas, você novamente pode estar nos ajudando a manter esta obra e ajudando que a igreja como um corpo pode estar ajudando os necessitados nesse momento. A gente sempre tem frisado que a nossa igreja tem trabalhado e ajudado muitas famílias que nesse momento perderam o seu emprego. Então a gente conta com os irmãos para que nesse momento você possa estar contribuindo. Você pode acessar ali o boletim.ibesp.org.br para ter informações sobre a conta. Também vai estar aparecendo aqui na sua tela a conta para você fazer a sua transferência, um depósito no decorrer da semana, mas continue nos abençoando. E nesse momento vamos cantar o hino 318, que alegria é crer em Cristo.
possas descansar. Declare: Cristo, Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, fazer minha fé crescer. Que alegria é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, fazer minha fé crescer. Que alegria é crer em Cristo, meu amigo Salvador. Andarei seguro e sempre bem feliz em seu amor. Cristo, 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 eu confio em seu nome, em seu poder. Cristo, meu Senhor amado, fazer minha fé crescer. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Te agradeço pelos dízimos entregues e te peço para que abençoe cada um que está assistindo o culto. Te peço para que cuide das famílias que estão em casa e te peço para que cuide dos doentes e dos médicos que estão nos hospitais. Por último, te peço que tudo isso passe rápido e que logo que logo voltaremos a se reunir de novo. Em nome de Jesus, amém. O estudo de hoje vai falar sobre a questão de finanças. O tema que eu escolhi é Meu Dinheiro, Minha Vida. E aí é um tema bem sugestivo para falar com você sobre essa situação dos recursos financeiros, sobre como você lida com isso. Para alguns, o dinheiro é a prioridade máxima da vida, vivem em função do dinheiro, da conquista, de conseguir. Para outros, a falta do dinheiro é a prioridade máxima da vida, porque a gente não consegue juntar o dinheiro, então aí tudo vira um problema e está sempre vivendo em função dessa falta de recursos e daquilo que gostaria de fazer. Quero falar um pouco sobre isso, mas eu quero lembrar que nós estamos no mês da família e tudo que nós vamos falar aqui tem a ver com família, tem a ver com a sua vida e a sua família. Seja você o provedor da casa, que às vezes é até um vovô e uma vovó aposentada que está ajudando, seja um pai de família, seja a mãe que sustenta os seus filhos, divorciada, viúva, seja os filhos que participam em casa e que precisam entender que fazem parte da mesma família e que deveriam ajudar de alguma forma. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre o dinheiro na vida da família e a importância disso. Como eu estou gravando aqui de casa, você sabe que participa de todos os barulhos que tem aqui, o vizinho está arrumando o portão, o carro que passa na frente. Às vezes as maritacas vêm aqui pertinho e aqui nesse jardinzinho elas ficam ali pertinho para tomar água, então é uma coisa muito bonita até de ouvir. Se elas vierem agora vai ser uma alegria para a gente. Mas quero lembrar também uma coisa importante, eu deixei na televisão ali para não esquecer, e você está vendo aí um pedacinho da nossa EB Kids, que é a nossa maneira de abençoar as crianças que amamos. Nós queremos que elas aprendam. Então, no nosso canal do YouTube, você vai ter várias lições da nossa EB Kids, que é o nosso Ministério de Ensino, trabalhando para que as nossas crianças sejam instruídas na Palavra de Deus, de uma maneira muito bonita, agradável, a linguagem delas é bem legal. E os adultos também podem aprender muito com isso, hein? Então fica a dica para você olhar no canal do YouTube da nossa igreja, IBESP Online, e lá você conferir as lições para as nossas crianças até 100 e poucos anos de idade, né? Irmã Estefânia está incluída aí, irmã Estefânia.
Nosso abraço para os nossos queridos idosos, muito amados, que a gente não está podendo estar pertinho deles agora, mas têm sempre sido lembrados nas nossas orações. Vamos falar então sobre o tema de hoje, Meu Dinheiro, Minha Vida. O texto que eu escolhi para a gente pensar sobre isso está em Lucas, capítulo 12, e especificamente o verso 39. E eu quero que você leia aí na sua Bíblia, na sua versão, mas a versão que eu usei aqui diz o seguinte: porém, considerem isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por que nós estamos usando esse texto para falar sobre dinheiro? Vamos chegar lá. Quero que você pense numa pergunta para você responder. Você consegue administrar os seus recursos dentro de objetivos aprovados por Deus? Aí você pensa, bom, pastor, então é melhor não ficar rico, não trabalhar pela riqueza, não ter muito dinheiro. O que é ser aprovado por Deus? É ter dinheiro, não ter muito dinheiro, ser pobre? Algumas pessoas, eu acho até interessante, que elas classificam, por exemplo, humildade como um estilo de vida. Então, algumas pessoas até sabem falar corretamente, mas falam errado para dar a impressão de ser uma pessoa humilde, que está acessível. E a gente pode ser muito bem humilde e acessível, falando direito, vivendo corretamente, administrando bem a nossa casa, tendo recursos, muitos recursos ou não, muitas propriedades ou não, bens ou não. O importante é ser tudo isso que a gente está vivendo, sendo simples ou não sendo simples, tendo muitos bens e recursos ou tendo poucos bens e recursos, se isso está dentro das aprovações de Deus. Essa é a parte que interessa para aqueles que se consideram cristãos e consideram que vivem uma vida segundo a fé em Deus e em Cristo Jesus. Então, se você se considera uma pessoa que ama Deus, que crê em Deus, nós precisamos ouvi-lo, ouvir os seus ensinamentos, aquilo que Jesus deixou para nós, para vivermos completamente dentro da vontade de Deus. Vamos pensar nesse texto que lemos. Quando ele fala o pai de família, já deu uma ideia importante que eu quero colocar com você. Então, a primeira observação sobre o pai de família significa que tem responsabilidades. No caso dessa família que Jesus está citando, a responsabilidade está sobre o pai de família. Mas não significa que nós vamos andando conforme a vida vai nos levando. Significa que alguém é responsável. No caso dessa família, é o pai da família, tem uma responsabilidade sobre si e sobre os outros, sobre o que ele tem. Quando o texto fala que hora viria o ladrão, ou seja, se ele soubesse que hora viria o ladrão, significa que há muitas possibilidades de prejuízos. O ladrão vem para roubar, vem para matar, vem para destruir. E o responsável precisa estar preparado junto com os seus, não sozinho, mas organizar toda a sua família, para que eles tenham, então, uma condição de não permitir que a sua casa seja arrombada, seja isso em questões de segurança, de sobrevivência, mas de recursos. Engraçado, se você pensar bem, o texto não falou assim, olha, ele tomaria cuidado para a sua família não sofrer nenhum dano físico. Ele tomaria cuidado para que os seus filhos não fossem sequestrados. Ele não falou isso, ele falou da sua casa ser arrombada. Então, todos os prejuízos materiais, físicos, emocionais, essa deve ser a preocupação. E você vê que esse pai de família tem que ter preocupação com todos os seus. Quando fala da sua casa ser arrombada, pode ter prejuízo com os seus servos, aqueles que trabalham junto com ele, aqueles que servem a família. É um prejuízo completo. E o texto está falando dessa forma abrangente, e é dessa forma que eu queria que você pensasse também, que aquele que é responsável precisa organizar a sua família, para que se houver alguma oportunidade, prejuízo, ele deve estar preparado. O texto está lembrando isso para tantas questões, principalmente espirituais, no contexto, mas que a gente pode usar muito bem, sem virar pretexto, né? Para esse texto ensinar a gente sobre administração, sobre recursos e sobre essas possibilidades da gente pensar um pouco sobre como Deus colocou sobre nós uma responsabilidade de cuidarmos bem de tudo isso. Nesse estudo, eu quero abordar 3 tópicos com você, que é a espiritualização, a riqueza e a mordomia. E quero falar sobre desaprovações ou reprovações de Deus e aprovações sobre esses 3 tópicos, para que você entenda um pouquinho sobre esse assunto também e você pense, na verdade, eu não estou aqui sendo um grande mestre,
mas eu quero levantar com você alguns textos bíblicos para pensarmos, refletirmos e principalmente para fazermos ajustes, para andarmos nas aprovações de Deus. Por que eu chamo esse primeiro de espiritualizações? Porque eu percebo que quando a gente fala em recursos financeiros e tal, existe uma ideia comum de espiritualizarmos esse assunto e da gente tentar olhar um sentido espiritual. Então o dinheiro é mau, tudo é ruim, o rico não vai para o céu, e talvez a gente olhe só alguns textos e principalmente a gente não olhe contextos e aprendizados sobre isso. Então nós vamos tentar hoje dar mais uma olhadinha sobre isso. Primeiro, sobre as reprovações dessa espiritualização. Então, por exemplo, quando o texto diz não ajunteis tesouros na terra, porque a ferrugem consome, os ladrões roubam, mas ajuntem dinheiro nos céus, por exemplo. É uma instrução importante que o cristão deve ter esse entendimento. Sim, que Jesus está explicando algo importante. Porque ele fala, na verdade, no finalzinho desse texto, está lá em Mateus capítulo 6, dos versículos 19 em diante, ele vai falar porque onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. E eu dou razão. Mas isso não significa que as pessoas que têm muitos recursos, o coração delas está nesses recursos. Justamente esse é o problema. Então qual é a reprovação? A reprovação não é ter os recursos, ter tesouros, se a gente usar essa figura de linguagem. O problema é ter o coração nesses tesouros. Então a reprovação, ela acontece de uma maneira espiritual, quando você tem muitas importâncias como a sua família, como a fé em Deus, a salvação em Cristo Jesus, mas tem no mesmo nível uma importância com o seu tesouro e a sua vida direcionada para lá. Aí é um problema, aí está uma reprovação. Achei interessante o texto bíblico em que Jesus vai falar a parábola do administrador astuto. Você já viu essa palavra? É interessante porque o dono, Jesus conta que o dono de umas propriedades, de vários bens, percebeu que o administrador estava tirando uma parte para ele, né? E estava sabotando ali, era uma corrupção ali do administrador. E aí o dono tinha colocado o propósito de demitir esse administrador, o administrador ficou sabendo disso, falou, já sei, vou fazer um esquema aqui. Ele correu para várias pessoas, das quais eles deviam para o dono dessas propriedades. Correu e falou assim, quanto você está devendo pro meu patrão? Ah, eu estou devendo 100, então anota aí no seu caderno de dívidas que você só deve 50. E aí foi para outro e fez a mesma coisa, e para outro fez a mesma coisa. Para vários desses devedores ele fez esse esquema. Qual que era a intenção dele? Fazer amigos. Fazer amigos. E Jesus fala assim, você percebeu que o homem, apesar de ele ser injusto, ele foi inteligente? E ele fez a seu favor próprio, ainda que tivesse errado, ele usou a cabeça para fazer uma situação na qual ele se saísse bem. Então, ele não usou os recursos de maneira, assim, nécia. Ele foi inteligente e usou para o seu benefício. E Jesus não está dizendo que ele está certo. Jesus está dizendo que ele usou a inteligência. Falou, então se esse homem sabe usar bem os recursos para aquilo que é mal, só a favor próprio, por que vocês também não usam a inteligência para fazer o que é certo e bom? Veja que Jesus está cobrando a questão da sabedoria, de saber usar os recursos, mas de saber usar com inteligência. Não apenas fazer, bom, se Deus deu, é isso que Deus deu. Ah, Deus não deu mais, que pena, então a gente vai ter que sofrer pro resto da vida. Jesus está dizendo para a gente ser inteligente. E Jesus fala que o próprio patrão se admirou com o seu administrador, falou assim, ele foi muito inteligente. É uma coisa meio estranha para a gente. Mas Jesus está mostrando que os ímpios, aqueles que não creem, ou aqueles que dizem que creem, mas não andam segundo os caminhos de Deus, eles usam os recursos com inteligência. Está dizendo, vocês devem usar também com inteligência, mas usem de maneira correta, usem de maneira sábia, usem de maneira aprovada, não de corrupção, não só para o benefício próprio, mas olhem e que vocês podem usar as capacidades que Deus deu para você usar bem. Bom, temos mais alguns textos aqui que eu quero dividir com vocês. Então, por aí já temos uma ideia sobre a questão da espiritualização. O próprio Jesus vai dizer que os recursos são algo que precisamos usar com sabedoria. Por isso eu queria primeiro instigar você que a gente simplesmente aceitar a situação
como ela está, não é algo aprovado por Deus, isso é reprovável por Deus. E a gente espiritualizar tudo, dizendo, estamos passando por essa situação porque Deus deixou assim, porque essa foi a vontade de Deus, nem sempre isso é verdade. Dizer que o diabo levou tudo e roubou tudo e que agora Deus vai prover, nem sempre esse é o caminho certo também. E que a gente precisa pensar um pouco mais sobre esse assunto, para a gente não ficar espiritualizando tudo e dizer que tudo é culpa de Deus ou do diabo e a gente ficar esperando alguma coisa acontecer. Sobre as riquezas, nós temos algumas reprovações, sim, óbvio que temos, Jesus foi muito claro disso. Paulo, escrevendo a Timóteo, antes de citar o próprio Cristo, Paulo diz a Timóteo, exorte os ricos desse mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Instabilidade. Jesus é sábio, ensinou seus discípulos, Paulo aprendeu isso, Paulo vai ensinar Timóteo, veja um ciclo aí, Jesus está dizendo, eu lhe digo que dificilmente um rico entra no reino dos céus, e é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, lá em Mateus 19, mas ele vai falar em Lucas, em Marcos também, são citadas essas palavras de Jesus. Jesus não está dizendo, se você for rico você não vai para o céu, não é isso que Jesus está dizendo. O problema da riqueza é que justamente onde está o seu tesouro está o seu coração. E às vezes o seu coração não está na riqueza, mas na falta dela. Então você se entrega a isso e muitas pessoas vão optar inclusive por deixar a vida em família e vão viver na rua porque não querem ter preocupações, não querem ter responsabilidades. E aí também é um problema. Não estou dizendo que são todas, mas tem algumas que isso é comprovado. Então, aí também estão na reprovação de Deus e não na aprovação. Então, cuidado com a riqueza para ela não se tornar um ídolo para o seu coração, porque o dinheiro é a raiz de todos os males, mas não significa que ele em si vai ser um mal. Por isso que a gente tem as nossas contribuições, por isso que a gente usa o dinheiro de maneira bem apresentada e a Assembleia da nossa igreja acompanha e a gente mostra de uma maneira bem transparente tudo que está acontecendo, para onde estão indo os recursos, para que não seja um mal, mas seja um bem. Assim como a internet, como um veículo, como um exército, precisa ser usado para o bem e não para o mal, precisa ser bem aproveitado. Então, Jesus reprova a riqueza, de certa forma, sim, mas não integralmente. Mas Jesus já deu uma dica, cuidado, porque se esse tesouro então está lá no seu coração dominando e isso se tornou algo que dominou a sua vida, então realmente é reprovável. Jesus reprova a riqueza dessa maneira, fica bem óbvio para a gente. Mas tem a questão da mordomia, que a gente tem que entender que nós somos mordomos. Então, somos mordomos do nosso tempo, da nossa saúde. Quanto tempo você tem dedicado a Deus? Nós somos mordomos, vamos prestar contas a Deus disso. Da nossa família, da nossa saúde, do nosso emprego, dos nossos bens, das nossas finanças. Tudo isso nós somos mordomos e vamos prestar contas para Deus, porque é Ele que nos deu. Se Ele dá o dia da vida, se Ele dá as condições, deu oportunidades, tudo isso a gente precisa ser mordomo. E aí tem reprovações, por exemplo, para mordomos maus e ruins. Por exemplo, quando a gente lembra dos 10 talentos, eu lembro que talento não é só uma capacitação, inclusive na Bíblia, quando Jesus fala sobre talento, ele está falando de dinheiro, de valor. Tanto que ele vai brigar muito com aquele servo que recebeu um talento só, que não fez nada com ele, e Jesus vai dizer assim, você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu voltasse, receberia juros deles. Veja que Jesus está cobrando a má administração. Eu dei, estava na sua mão e você usou mal. Então você deveria ter feito outra coisa. Então só receber de Deus e falar assim, muito obrigado, mas olha, infelizmente não aconteceu nada, não apareceu nenhum anjo do céu dizendo para mim o que eu deveria fazer com ele, isso não é justificativa, não é desculpa, e Deus vai cobrar disso. Então a gente precisa ficar atento. Sabe esse recurso que você tem na sua mão, seja muito ou pouco, Deus vai cobrar isso de você, porque foi Ele que entregou na sua mão para você administrar bem. E eu não estou falando de administrar bem para você dar bastante dízimo na igreja, eu estou falando de família, para você cuidar bem da sua família. Cuidar bem da sua família é fazer com que tudo seja voltado para um propósito aprovado por Deus. Você está cuidando bem da sua família no sentido que Deus olha e fala assim, muito bem, eu gostei disso. Por isso que a gente já falou de casamento, então como tratar o seu cônjuge. Por isso que a gente falou da relação entre pais e filhos, como tratar os seus pais, como cuidar dos seus filhos, de maneira que você seja aprovado por Deus.
Nem sempre a gente está fazendo do jeito certo e a gente precisa repensar e mudar e corrigir, mas vamos ser abençoados e andar nas aprovações de Deus. Tem um texto onde Paulo escreve para os romanos que diz assim: é por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Ele está dizendo que toda autoridade é colocada por Deus. A gente gostando ou não, a gente aprovando ou não, a gente sendo de direita ou de esquerda, toda a autoridade que está lá é colocada por Deus. Deus permite. Se o povo é bom e busca Deus, Deus coloca boas autoridades. Se o povo é ruim, está mal, Deus deixa que as autoridades sejam colocadas como o povo merece. É exatamente assim que a gente aprende pelos princípios bíblicos. Mas diz o seguinte, que nós temos que cumprir a nossa parte, pagar os nossos impostos. E aí tem um montão de crente que pensa num caminho para a gente ter mais recursos, que às vezes não é um caminho que Deus aprovaria, e a gente precisa pensar bem nisso. Tem igrejas que fazem errado, que administram errado. Algumas igrejas que se sentem ignorantes e dizem, eu não sabia como fazer, então acham que estão justificados, porque não procuraram como fazer, não colocaram pessoas que sabiam, não buscaram informações. Tem igrejas que sabem que estão fazendo errado, mas continuam fazendo errado, e falando, mas não tem problema, mas a gente é igreja, Deus está cuidando, é Deus que dá pra gente. Tem diversas desculpas justificativas que não são aprovadas por Deus, e serão condenados por Deus. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, pensar bastante para a gente ter uma condição de vida abençoada por Deus. Como que a gente vai fazer alguma coisa errada e vai dizer, Senhor, nos abençoe nisso? Então vamos fazer o que é certo. Aí quando vamos buscar a Deus e dizer, Senhor, nos abençoe nisso, eu já sei a resposta de Deus. Sim, Deus é um Deus que ama, que cuida, um Deus justo, sábio, reto, amoroso, misericordioso. Vamos pedir a ajuda de Deus para aquilo que está certo, Deus nos aprova. É bênção. Tem uma passagem também bastante longa aqui de Lucas 12, de 37 até 48, que está falando sobre a mordomia, no sentido que o Senhor saiu para viajar e deixou um mordomo para cuidar dos seus servos, e diz, olha, você precisa dar para eles a ração no tempo certo. E aí Jesus está dizendo assim, né? Tem alguns mordomos que vão dizer assim, o meu senhor está demorando muito para voltar. Aí ele começa a abusar desses servos, se impor sobre eles, e aí Jesus vai ensinar que Deus vai pesar a mão sobre esses mordomos, porque não fizeram exatamente o que o Senhor tinha dito para fazer. Já que estava demorando muito, ele se aproveitou da situação. Isso não é permitido por Deus, é reprovado. Mas tem um outro servo, por exemplo, que é assim, ele conheceu a vontade do Senhor e não se aprontou e nem fez segundo a sua vontade. Ou seja, ele falou assim, não deu tempo, olha, passou, eu tentei, mas não deu. Ele não se preparou, ele não pegou aquilo e disse, agora eu vou fazer direito, vou fazer bem feito. E isso foi reprovado por Deus, será punido com muitos açoites, diz aqui a parábola de Jesus. Mas teve um outro ainda que não soube a vontade do Senhor e fez coisas dignas de reprovação. Então ele não sabia. Chegou, mas ele não conhecia Deus, ele não conhecia, no caso dessa parábola, não conhecia o seu patrão e ele não sabia o que fazer, mas também será açoitado, será condenado, porque apesar dele não saber, estava na mão dele, ele devia saber. O último caso ainda é aquele que sabia todas as coisas, foi dado muito, então muita responsabilidade, muitos recursos, muitas condições, muitas oportunidades, e ainda assim Deus vai também exigir bastante, porque foi dado a alguém que estava capacitado, então sabia, estava preparado e agora precisou administrar bem, e será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão. E por isso que às vezes a gente percebe como as pessoas que têm mais recursos, como elas são assediadas, né? Todo mundo quer pedir ajuda, todo mundo vai atrás dela. Quando eu penso assim, estou com um problema, quem pode me ajudar? Sempre aquela pessoa, a gente já pensa nela, e as pessoas que têm recursos são muito assediadas, porque para aquele que é dado muito, muito lhe é pedido também. Isso é meio normal, mas o que a gente está vendo aqui no texto são as reprovações da mordomia má executada, daquela mordomia que não se empenha, que diz, a vida é assim mesmo, não se preparou, não aprendeu, não consertou, não arrumou, não buscou maneiras de melhorar isso, ficou só com aquilo. Então esse mordomo está reprovado por Deus. Essas são maneiras de mostrar biblicamente as reprovações de Deus. E você consegue administrar bem dentro dos objetivos aprovados por Deus?
Você coloca a administração da sua vida, principalmente dos seus recursos, de maneira que Deus aprova os seus planos. Quando Deus olha o que você está fazendo e fala, muito bem, você está indo num bom caminho? Então, seriam termos radicais. Algum ter bastante recursos, outro ter poucos recursos. Aí um fala assim, não, Deus, o Senhor me deu muita coisa e tal, e agora isso toma muito meu tempo, não tenho tempo para colocar isso diante das tuas aprovações. Outro fala assim, o Senhor não me deu nada, eu não tenho jeito nenhum, não tive oportunidade, então eu também não consigo fazer a tua vontade. Também não serão justificativas que vão tirar a condenação de Deus. Nós precisamos andar nas aprovações de Deus. Vamos falar um pouquinho agora sobre as aprovações, por exemplo, nas questões da espiritualização. Então pensamos em recursos financeiros, na questão da espiritualização. Por exemplo, Mateus 5, 24, vai dizer algo importante. Olha, você quando for dar a sua oferta, não se esqueça de que você precisa estar bem lá com a sua família, com o seu irmão, né, o irmão da igreja. Porque se você tiver um problema lá com o seu irmão, vai resolver primeiro, depois vem e lança a sua oferta. Deus não quer receber de você o resto e nem quer receber de você uma cobrança. Ó, Deus, eu estou dando aqui minha parte, agora você tem que fazer a sua. Não funciona assim. Deus já te deu, o que está na sua mão veio de Deus. E agora você precisa responder aquilo que Deus te deu. Então você quer deixar a sua oferta lá na igreja? Não se esqueça de que para Deus isso é algo espiritual. Não é uma cobrança, não é uma prestação que você está pagando, não é um seguro de vida, nem de vida eterna, não é um pedacinho do céu que você está comprando, é a sua fidelidade ao Senhor. Você é fiel? Ah, sim, eu sou fiel. Então você também precisa ser fiel com as outras coisas que Deus está te colocando, como, por exemplo, a vida das pessoas. É por isso mesmo que eu estou trabalhando esse assunto no mês da família, para você entender que recurso não pode ser olhado numa vida cristã separado de vidas. Ó, dinheiro, amizades à parte. Vida profissional não tem nada a ver com a nossa vida. Olha, minha vida profissional não tem nada a ver com a minha família. Essas coisas não existem. Tudo é uma coisa só. A gente está ligado à nossa vida e nossa aprovação debaixo das mãos de Deus. Devemos andar seguros de que estamos num bom caminho. Então, temos uma oferta a oferecer ao Senhor? Temos, mas precisamos estar bem lá em casa. Precisamos estar bem com os nossos irmãos. Não, a gente não pode ter diferença com nossos irmãos. Sabe, eu vou sentar desse lado da igreja porque não suporto olhar para aquele irmão. Depois eu vou lá depositar minha oferta e dizer, oh, Deus está aqui, né? Eu reconheço, o Senhor tem me abençoado muito, estou muito feliz. Vim trazer minha gratidão, vim ser fiel ao Senhor e Deus vai cobrar você também, né? Isso não está dizendo para você não levar a sua oferta, está dizendo que você tem que corrigir a sua vida em todos os sentidos. É uma vida aprovada por Deus, plena, inclusive, por isso que a gente está falando sobre espiritualização, no sentido de que a sua oferta, o seu recurso, tem um lado espiritual sim, que não é aquela espiritualização ruim, fora de contexto, dizer que tudo é de um jeito só, mas é essa convivência plena diante de Deus, sabendo que o seu espírito está ligado ao Senhor, o seu espírito e a sua vida foi comprada na cruz lá por Cristo Jesus, e que você presta contas da sua vida. Veja também em Lucas 21, quando aquele texto fala dos que entregaram a sua oferta e depois veio aquela viúva pobrezinha e entregou só algumas moedinhas, né? Veja como Deus olha o coração e como isso é espiritual para o Senhor. Não é apenas o seguinte, quanto você deu? Você deu todo mês? Você está cumprindo direitinho, né? Não é uma questão de legislação para o Senhor, é uma questão de relacionamento. Porque aquela senhorinha só tinha algumas moedinhas, mas ela deu tudo que tinha. E isso, então, para Deus teve um significado muito, muito grande. Do que uma pessoa que tem muitas condições, que dá mais que qualquer um na igreja, mas dá só o que sobra para ele. Isso não faz bem para o Senhor. A gente precisa entender esse nosso relacionamento com o Senhor, de como olhamos a nossa vida financeira diante de Deus, para que haja um contexto espiritual com Deus, e não apenas um sentido legalista. Também tem, por exemplo, Paulo explicando aos filipenses dos recursos que eles mandaram, porque Paulo passou algumas necessidades enquanto ele estava viajando como apóstolo, trabalhando no seu apostolado, iniciando igrejas com a autoridade de Cristo Jesus, e Paulo teve algumas dificuldades, e ele reclama porque que ninguém ajudou, mas os filipenses ajudaram, e ele está agradecendo na sua carta, vocês me enviaram recursos, vocês me financiaram, vocês me sustentaram em tempos de dificuldade, e uma oferta, olha como ele chama aqui, de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada, olha isso. Então a oferta que chegou foi dinheiro,
Mas Paulo entende e mostra que isso foi um sacrifício. Paulo entendeu e colocou que Deus percebeu o sacrifício e isso foi agradável a Deus como algo espiritual, não apenas como algo material. Foi uma oferta espiritual. Sustentar o servo de Deus ali foi algo espiritual, foi algo que agradou o coração de Deus, agradou o apóstolo Paulo, e ele está reconhecendo isso. Então veja que tem um sentido espiritual, sim, que Deus aprova, mas a gente precisa tomar cuidado para a gente não cair nos chavões que a gente ouve, mas estudar a palavra de Deus, é ela que tem que ser a direção para a nossa vida, e para a gente entender um sentido espiritual na questão dos recursos, está aí em bons sentidos espirituais, que Deus aprova, que foram aprovados por Deus. Com a questão da riqueza, vou tentar mostrar alguns pontos de vista bíblicos sobre as aprovações de Deus. Por exemplo, Lucas 19 vai mostrar sobre aquela questão dos talentos, por exemplo, que eram recursos financeiros, e o talento valia muito, muito dinheiro naquela época, um talento. Quando Jesus estava contando aquela parábola, né, dos 10 talentos, ou dos talentos, né, o que recebeu 1, que recebeu 2, outro 5, e aquele que multiplicou os 5 e agora tem 10, e Jesus termina dizendo assim: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que Jesus está ensinando com isso? Que aquele que tem bastante vai ter mais ainda, porque ele soube usar bem. Então, se ele soube usar bem, se aquilo foi algo que ele entendeu como uma ferramenta de Deus, ele andou na aprovação de Deus, ele vai ter mais. Porque ele está abençoando vidas, ele está cuidando bem da sua família, ele está levando nos propósitos de Deus, então será aprovado e vai ter mais ainda para abençoar a sua vida, a sua família e todos aqueles a quem ele tem abençoado. E isso é a aprovação de Deus, é um rico sendo aprovado por Deus. Tem um outro texto em Mateus 27, 57, falando sobre o rico, um homem rico que veio lá de Arimateia. Você lembra? O nome dele era José. Ele abençoou o nosso Salvador. Quando o Salvador tinha morrido, o seu corpo estava na cruz, o que nós vamos fazer com ele? É esse homem rico que tem influência, que consegue chegar lá para as autoridades, conversar e conseguir rápido, uma liberação rápido. Era um homem de influência, um homem que tem recursos, um homem que tem posição na sociedade e que tinha inclusive sepulcros, porque ele era um homem rico, ele tinha posses. Uma das suas posses eram sepulcros que ele tinha. Então ele pega Jesus e põe num sepulcro pronto, que estava preparado para outra coisa, e ele direciona e põe o corpo de Jesus lá. É um homem rico, sabendo usar a sua influência, sabendo usar o seu recurso e abençoando vidas. Também temos mulheres ricas. Lucas 8, os versículos 2 e 3, vai falar de Maria Madalena, vai falar de Joana, vai falar de Susana, e o texto ainda diz assim: muitas outras, as quais com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Várias viagens de sustento, e o dia a dia de Jesus ali era sustentado então pelos bens que essas mulheres depositavam, dos recursos que elas tinham também. Então veja que ter bens e recursos não é algo reprovado por Deus, é como a gente lida com eles. Então mostra aqui aprovações de Deus de pessoas que tinham suas riquezas. E agora quero mostrar aprovações de Deus em pessoas que fizeram uma boa mordomia. Então, por exemplo, nós temos lá em 1 Coríntios 4, e eu separei o versículo 1, o 2, o 7, um pedacinho do 8, onde o apóstolo Paulo está ensinando então aos irmãos lá em Corinto que eles deveriam ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. Sim, ele começa falando de mistérios de Deus, está falando da palavra, do evangelho e tudo mais, e ainda diz assim, ainda logo no segundo versículo: de um encarregado espera-se que seja fiel. Olha, de um encarregado espera-se que seja fiel. Esse é o mordomo aprovado por Deus. Mas ele está falando de coisas espirituais, está falando dos mistérios de Cristo, está falando do evangelho? Também. Porque depois ele vai dizer, então, no versículo 7, 8, o que vocês têm que Deus não lhe tenha dado? Sabedoria, capacidade, entendimento, vida, tempo, família, recursos financeiros. Ele está falando de uma forma geral. E depois continua assim: e se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos se não fosse isso uma dádiva? Olha, então não é o que nós conseguimos, mas é o que Deus deu para nós. Paulo está ensinando isso. E continua dizendo assim: vocês pensam que já são ricos? E agora ele vai tratar
explicitamente da questão de recurso financeiro. Por isso que eu posso usar esse texto desde o primeiro versículo e o segundo versículo, falando que de um encarregado espera-se que seja fiel, porque envolve todas as questões, inclusive as questões financeiras. É o que Paulo está abrangendo aqui. De um mordomo fiel, aprovado por Deus, porque ele caminha na fidelidade ao Senhor, sabendo que tudo que tem nas suas mãos veio de Deus, e que Deus espera que tudo que ele faça, com tudo que ele tem, seja sempre aprovado por Deus. Tem um texto de Atos 4, dos versículos 32 a 35, falando então que as pessoas cuidavam dos necessitados em Jerusalém. A igreja começa e tem vários estrangeiros lá. Você lembra que Pedro começa a falar ali na língua de várias pessoas? Ele falou, mas isso está falando é a minha língua, como é que ele conhece? É um pescador e não sabe? Então você percebe que tinha pessoas de vários lugares e que permaneceram ali em Jerusalém, sendo instruídos, aprendendo o evangelho e tudo mais, e que talvez não tivessem recursos para ficar ali. Eles vão ficar onde? Vão comer o quê? Então aqueles primeiros dias foram dias muito difíceis e que os irmãos que estavam se convertendo em Jerusalém também estavam cuidando dessas pessoas e traziam recursos, e os discípulos ali ajudavam e cuidavam das coisas, das viúvas, das pessoas, e começou ali uma administração social muito importante para que todas as pessoas tivessem recursos, tivessem comida, tivessem onde dormir e serem atendidos pela igreja, sendo igreja e atendidos pela igreja. Então é algo muito bonito, uma mordomia de cuidar das pessoas. O objetivo dos discípulos não era ficar ricos, não era ser nomes prepotentes, não era construir um templo majestoso, porque o templo inclusive ia ser destruído depois. Então o objetivo não era construir um templo maior ainda, com mais riquezas e que desse nome a algum deles, por exemplo, Pedro. Então vamos construir aqui no templo onde Pedro seja exaltado como grande discípulo de Jesus, ou qualquer um deles. O objetivo não era esse, o objetivo era cuidar das pessoas, era abençoar vidas, fazer deles homens fiéis e dignos de apresentarem a glória de Deus. Mateus 25:40, Jesus está tratando sobre a questão, e é bem importante que está falando do fim dos tempos, e aí Jesus está tratando com eles sobre cuidar das pessoas, exatamente cuidado. E aí Jesus dá uma bronca em uns, dizendo, vocês não cuidaram de mim, e está dizendo para os outros, vocês sim, vocês cuidaram de mim. Eles perguntam, quando assim? Quando que nós não cuidamos? E quando que nós cuidamos? Aí Jesus fala assim, quando vocês fizeram ao menor desses meus irmãos, então fizeram para mim. Então é cuidado mesmo, cuidado, porque Jesus está falando do que comer, do que beber, do estrangeiro que não tem onde ficar, então as pessoas que não têm onde dormir. Então vamos cuidar dessas pessoas, sim, isso é o que Deus espera, isso é mordomia aprovada por Deus. A última é Lucas 12:39, quando a gente está falando exatamente do texto base para a gente pensar hoje. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. É isso que Jesus espera. Que você tem responsabilidade na sua família, e você faz parte de uma família, e o pai da família vai organizar essa família para que todos estejam firmados no mesmo propósito e que a sua casa não seja arrombada. Então isso vai precisar que você pense em perceber a situação, em planejar e depois executar, para que você não seja pego pela surpresa, porque o ladrão vem na hora que você não espera. É isso que Jesus está falando. Então, para não ser surpreendido, você tem que estar preparado antes, e não simplesmente chegar na hora e falar, Deus, agora o Senhor tem que fazer alguma coisa, né? Vamos para a conclusão. Meu dinheiro, minha vida. Como é que é o dinheiro na sua vida? A falta dele é o grande centro da sua vida. O fato de você querer o dinheiro, isso é o centro da sua vida. O fato de você ter bastante dinheiro é o centro da sua vida. Nenhuma dessas possibilidades pode ou precisa ser o centro da sua vida. O dinheiro, talvez a gente pudesse achar uma palavra, talvez você possa pensar em uma palavra, e talvez você possa até escrever aí no nosso chat aí, que palavra se adequaria a isso. Mas eu usei a palavra ferramenta, é como uma ferramenta, né? Você quer fazer alguma coisa, você não usa uma ferramenta? Então, dinheiro deve ser uma ferramenta, um meio pela qual, não deve ser o fim, né, no propósito final, mas deve ser um caminho, uma maneira pela qual você vai cuidar bem da sua família. Começa pela sua família. Cuide bem da sua família. Olhe para os seus queridos. Cuide bem da sua família. E aí você está sendo um bom mordomo, porque o mordomo é contratado para cuidar da família, né? Então está sendo um bom mordomo para o reino.
Então, o dinheiro tem que ser uma ferramenta. Quero colocar alguns pontos principais para você pensar com relação aos recursos financeiros e alguns aspectos que eu preciso que você pense comigo. O primeiro ponto dessa conclusão que eu quero pensar com você está desse jeito assim, eu escrevi desse jeito: necessário uma administração impecável, que não tenha pecado, que não tenha reprovação. Você precisa administrar os seus recursos como algo que veio de Deus e que você vai prestar contas para Deus. Mas é em seu benefício, olha que bênção. Em seu benefício, em benefício da sua família, mas precisa ser aprovado por Deus. Veja que o texto fala, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Então, uma administração importante na qual você se lembra, vou prestar contas a Deus. Como você vai prestar contas a Deus, aí você pensa assim, lá no final, né, quando eu tiver morrido, aí Deus vai falar assim, vamos ver como foi sua vida? Não, eu não quero que você pense assim. Por isso que eu estou falando para adolescentes, eu quero incluir até as crianças junto aqui, né? Mas jovens também, adultos, casados ou não, solteiros, que moram com os pais, que têm sua família, não tem importância. Até as pessoas que já alcançaram a terceira idade, ou talvez se a gente pensar assim a quarta idade, seja como for, mas eu queria que você pensasse nas hipóteses do ciclo da vida. E essa afirmação é de um Nobel da Economia em 1985, e ele está sendo apresentado, essa classificação dos ciclos da vida, como algo muito importante que eu aprendi muito, e eu queria dividir com você, mas está sendo apresentado pelo Júlio Valim. Júlio Valim é irmão nosso, lá de São José dos Campos, uma bênção da Igreja da Trindade, do pastor Franklin Ferreira, e do nosso irmão Tiago Guerra, que já esteve conosco algumas vezes. E esse Júlio Valim é um planejador financeiro. Você já pensou nisso? Planejador financeiro. Ele é uma bênção, um amigão nosso, tem me ajudado muito e eu aprendi algumas coisas. Ele deu uma palestra muito importante para pastores. Ele falou para os pastores da ordem do estado de São Paulo todinho, pastores batistas. E eu tirei um pedacinho só da palestra dele, que não dava para aproveitar muita coisa dentro do que eu estava querendo, mas foi uma bênção lá para os pastores. Mas eu peguei um pedacinho dele para colocar para a sua vida sobre essa apresentação dos ciclos da vida, pela qual eu acho que todos nós somos responsáveis nas diferentes áreas e tempos da nossa vida. Então olha esse pedacinho da palestra do Júlio, para você entender o que ele está falando sobre os ciclos da vida. Basicamente, ao longo de toda a vida, existem produtos, existem decisões que impactam grandemente, quer seja a curto, médio, mas principalmente a longo prazo. Então nós podemos enxergar uma vida como uma jornada onde no modelo ideal, tá? Nós vamos ter uma construção de um patrimônio, nós vamos adquirir ativos, nós vamos construir aquilo que nós buscamos, sonhamos, nossos objetivos de vida através de conquistas. Em certo momento da vida, nós vamos acelerar, nós vamos gastar mais energia, nós vamos ter mais energias, nós vamos precisar acumular, sim. O cristão também não tem que ter esse tabu de que investir, de que não pode ser rico. Não, sabemos sim que o amor ao dinheiro, aos bens, isso é recusado pelo Senhor. Mas nós precisamos administrar bem. E aquele que o Senhor confia no pouco, ele vai confiar no muito também. As riquezas desse mundo, essa administração de 100% daquilo que Deus colocou para nós como a sua criação. Então, em certo momento da vida, nós vamos perder essa energia. E lá pelos 50, 60 anos, nós vamos nos deparar com essa situação de que, se nós passamos por algumas fases, esses ciclos anteriores, e tivermos sucesso, nós vamos poder desfrutar e viver até a nossa caminhada final, nossa peregrinação aqui na Terra, ou até o Senhor nos chamar, de uma maneira mais equilibrada. É isso, o equilíbrio que nós buscamos aqui. Então, ele divide em 5 ciclos de vida. Primeira fase da educação financeira, essa fase fundamental para o início da consciência financeira, vinda principalmente dos pais, aqueles que criam os filhos desde cedo, ensinam o valor dos bens e do dinheiro, inclusive. No início da adolescência, é importante ter essa ferramenta em casa, a mesada, onde, através da consciência, a criança já começa a entender conceitos de comportamento como frustração, quando ele tem algo e perde. E quando ele perde, ele tem que esperar, ele tem que ter paciência. As coisas não vão cair simplesmente do céu. Isso pode servir para que gere disciplina e perseverança.
E ele conseguindo ter esses atributos, ele vai conquistar coisas pequenas no começo, mas depois ele vai conquistar coisas maiores, e por aí ele vai se desenvolvendo. Ele vai ter o início de uma carreira profissional, mas o maior investimento nessa fase é o seu conhecimento, é a base, é aquilo que ele vai preparar, que na verdade os pais vão investir. Então ele tem uma curva até negativa, porque ele só gasta, né? Os pais têm que investir, têm que gastar mesmo, para que eles possam ter esse retorno mais para frente. Nessa segunda fase de acumular, dos 20 aos 30, não existem grandes compromissos financeiros. O que quer dizer? Ele ainda, a grande maioria vive de ajuda de pais, de pessoas, ele ainda está estudando, ele precisa estudar bastante ainda, ele vai continuar e começa a trabalhar, começa a ter a primeira renda. O perigo é ele não deixar que, quando essa renda se eleve, que as suas despesas, os seus gastos, elas superem ou que elas cresçam na mesma proporção, porque ele precisa ter já essa necessidade de ter um fluxo de caixa positivo. Essa é uma cultura, não é simplesmente ser rico, é simplesmente você ser equilibrado, você não gastar tudo que você ganha, você poder ter como meta e ser organizado para que 10%, 20% você possa começar sempre poupando. E aí você vai ter aportes periódicos, você vai acumular uma primeira massa crítica. Essa massa crítica ela é fundamental para que depois ela possa render, que é a próxima fase. Mas um erro clássico que eu quero exemplificar aqui é viver o seu patrimônio como um dente de serra. O que é um dente de serra? É que ele sobe e desce, sobe e desce. Como? Através de bens e escolhas, talvez, de ansiedade, que são estimulados pela sociedade, que comprometem os próximos ciclos de vida, como, por exemplo, o carro, como, por exemplo, casa. Celular também, hoje em dia, tem alguns que custam 3, 4, 5 mil reais, né? Recursos que, de repente, podem ser substituídos por outros recursos que fazem a mesma função com um valor metade, 1/3, 1/4 menor. Como, por exemplo, um carro de 100 mil reais, ele tem a mesma função que um carro de 30 mil reais. Então, por que nesse início da vida as pessoas precisam ter um carro e um carro desse nível? Ou um celular, ou uma casa? Será que é o melhor momento para se comprar uma casa e ter um financiamento de 30 anos nessa fase? Porque depois ele vai ter necessidade de fazer com que seu patrimônio cresça e ele vai ter projetos maiores, ele vai querer melhorar a qualidade de vida. Essa é a terceira fase, a fase de rentabilizar, dos 30 aos 45 anos. A renda inclina, a pessoa passa a ter mais experiência, mas ela também vai ter necessidade de ter maiores recursos, porque ela já está aí casando, está tendo filhos, já está desenvolvendo uma família, ela já tem grandes responsabilidades e ela deseja melhor qualidade do nível de vida. Então, ela precisa gastar menos do que ganha, manter aportes periódicos e já trabalhar estratégias, sim, de investimentos com negócios, não só investimentos, como falamos, títulos do mercado financeiro, tá? É importante entender que negócios, esse estilo empreendedor vai fazer com que você faça com que o seu patrimônio ele cresça através da sua inteligência, não simplesmente de você delegar, dar o dinheiro para alguém e esperar que os juros compostos, esse rendimento da bolsa de valores ou de renda variável, quer que seja, isso vai garantir o seu futuro. Não é simplesmente isso, isso vai ajudar, isso deve ser, se couber você dentro do seu perfil comportamental, uma fração da sua carteira de investimentos. E assim como você vai desenvolver essa curva do seu patrimônio, você vai precisar proteger esse patrimônio. Então, é importante nessa fase você ter uma cobertura de riscos. Tá? Você vai descobrir, então, a mágica aí dos juros compostos. Se você trabalhou bem as outras fases, você vai chegar nessa e vai conseguir rentabilizar o seu patrimônio. E a quarta fase é a fase de consolidar. Se você já preservou, você já rentabilizou, e agora você vai consolidar. Dos 45 aos 60 anos é o seu final lap do mercado financeiro, né? A sua última volta, ali onde você tem um maior potencial, sim, intelectual, você sabe, produz coisas com experiência, com propriedade. Pode ser que você tenha um negócio já bem desenvolvido, você tenha empresas, tenha conexões, contatos muito bons,
E você tem que aproveitar isso, porque está chegando o risco ou da sua empresa diminuir por causa da sua falta de energia, de falta de empenho, que é natural, ou um risco de desemprego na carreira, onde vai chegar aquele meninão de 25 anos com um MBA internacional, falando 3 idiomas, que vai aceitar metade do seu salário. E vão contratar e vão botar você na rua. Isso é um mal dessa fase, precisamos estar preparados. Não deixar que esse mal seja invisível e, portanto, tá com a renda comprometida nessa fase, gastando tudo que ganha, ancorado. Não ter desenvolvido, não ter rentabilizado, vai ser bem mais difícil chegar nessa fase agora, querer assumir riscos e querer resultados. Para que nessa última fase agora, a fase de preservar, você vai realmente desfrutar daquilo que você plantou. Você vai colher os frutos. Você vai ter que ter uma estratégia para sucessão. Você pode pensar que seu patrimônio desenvolvido ao longo de anos, 10, 20, 30 anos da sua vida, trabalho muito suado, ele vai ser desfrutado sim, agora para que você tenha melhor qualidade de vida, que você leve essa questão do trabalho como algo mais prazeroso, algo que você não vai precisar acordar 4 horas da manhã e viajar e todos os dias estar trabalhando 10, 12 horas por dia, e sim fazendo algo que você tem mais prazer, algo dentro daquilo que a sua saúde permite. E para isso acontecer, não existe, a não ser que a pessoa tenha herança, né? Tenha uma bênção divina mesmo ali, que sustente, mas as pessoas não se sustentam isso com uma simples aposentadoria do INSS hoje em dia. A gente precisa de uma estratégia através do nosso patrimônio, daquilo que a gente aportou, daquilo que a gente poupou, daquilo que rentabilizou, dos nossos negócios, que agora eles não podem ser imobilizados. O que é imobilizado? Por exemplo, um imóvel parado, se você precisa vender e precisa desse dinheiro rapidamente, você vai se deparar com carga tributária, você vai se deparar com questões que fazem com que, para que ele seja líquido, você tenha dificuldades. Então, precisa de planejamento para essa sucessão também. Esse planejamento é uma estratégia onde você vai paulatinamente assumindo maiores riscos na juventude, vai acumulando, e depois que você vai chegando nessa fase aí que você sabe que vai ter um declínio na sua saúde, na sua disposição, ele já deve estar gerando renda. Ele já deve ser líquido, ele pode ser consumido, finalmente. Então, é muito importante essa distribuição do patrimônio, protegendo também da inflação, protegendo aí de problemas tributários, problemas fiscais, ok? Deixando aqui no final esse provérbio que eu gosto muito, apesar de planejador financeiro pessoal, eu deixo muito aqui claro que é o Senhor que dirige os meus passos. Nós fazemos os planos, mas nosso coração, ele é enganoso, ele é perverso. Mas não é por isso que a gente deixa de orar e buscar o Senhor e fazer os planos. Sim, nós temos que ser disciplinados, prudentes, mas em tudo confiar no Senhor, crer que Ele está à frente, Ele está controlando, mesmo em momentos de crise como esse que estamos vivendo, em momentos de dificuldades, pelas circunstâncias externas, mas principalmente por aquilo que Ele prometeu para nós, aquilo que Ele quer que nós sejamos, aquilo que Ele nos confiou a ser. Então você aí já percebe que nós temos responsabilidade em todos os tempos. Quando eu estou no começo, claro, eu preciso de ajuda e por isso a família é muito importante para ensinar a criança, ensinar o adolescente, ajudar o jovem naquele começo a ter um investimento e fazer faculdade, trabalhar, e nossa ajuda nesse momento é muito importante, e depois nossos amigos, e a gente avaliar se a gente está indo bem ou não, os nossos amigos e irmãos dizerem está indo bem, e ajudar, e ensinar, e depois as pessoas com mais experiência ensinarem os filhos, ensinarem os jovens. Irmãos, todos nós temos responsabilidades ali de viver corretamente o nosso ciclo e de também ensinar e aprender, porque esse é o segundo tópico aí da nossa conclusão. Quem sabe, ensine. Isso é uma ordem. Quem sabe, ensine. E quem não sabe, aprenda. É uma ordem. Quem sou eu para dar ordem, né? Mas eu me sinto no direito de dar ordem como pastor para a sua vida, essa ordem que eu também dei para a minha vida. Quem sabe, ensine. Quem não sabe, aprenda.
Precisamos fazer. Pais e filhos. Pais, ensina os seus filhos. Você não sabe? Aprende. Filhos, ensina os seus pais. A gente está numa geração com muita informação, tecnologia. Quantos vídeos nós temos, quantos canais nós temos sobre finanças, sobre investimentos financeiros, sobre melhorar a nossa condição financeira. Então eu queria que você pensasse nisso, que nós precisamos aprender e ensinar. Então precisamos dividir informações em família. Sente com a sua família e converse sobre os planos. Nós temos que falar sobre economia, sobre os nossos recursos. O que é que nós temos? Como você lida, por exemplo, com a água, que a gente precisa economizar água, a luz ou energia elétrica, né? Como fazemos com as comidas? Eu gasto com comida, de que jeito que eu gasto a comida? Eu como só arroz com feijão todo dia? Ou eu consigo comer alguma coisa mais? Ou eu compro lanche todo dia? Eu estou sabendo fazer um equilíbrio, e a palavra que o Júlio sempre fala para a gente é equilíbrio, muito importante, e a gente vê como Jesus ensinou isso para a nossa vida integral, né? Todas as partes da nossa vida, equilíbrio. Então, como lidou com isso, é importante que a gente reúna a família para falar sobre a situação da família. Pais, vocês estão ensinando os seus filhos a verem a realidade da sua vida? Ela é boa, ela é ruim? Se ela é ruim, como nós vamos corrigir? Se ela é boa, vamos aproveitar as oportunidades? Né? Sempre lembrar que Deus dá e Deus ajuda, que Deus dá oportunidades e que nós podemos nos agarrar a isso, mas que temos a nossa responsabilidade. Então vamos falar sobre isso, sobre a economia da nossa família, do nosso país. Vamos falar sobre finanças. Sobre finanças eu marquei aqui 3 pontos importantes. Falar sobre empreendedorismo, o que eu posso fazer que cresça, que produza, que crie alguma coisa, que abençoe vidas e que chegue até pessoas. O que eu posso falar sobre investimentos, então, que é importante, eu tenho um recurso, como investir bem isso. Você sabe investir, por exemplo? Tem pessoas que pensam, por exemplo, que ter bastante dinheiro na conta corrente significa que eu estou bem de vida. E na verdade não é, porque eu estou perdendo dinheiro se eu tiver um dinheiro grande na conta corrente. Eu tenho que ter um pouco de liquidez, claro, mas eu tenho que ter um investimento. E aí, fora a liquidez, eu tenho que deixar o resto investido. São termos bastante comuns a quem mexe ou quem entende um pouquinho aí de investimento financeiro. Então a gente tem que falar sobre empreendedorismo, a gente tem que falar sobre investimento, tem que falar sobre contribuição, porque a gente tem que ajudar as pessoas também. Só ter pra gente não adianta. Na minha família eu preciso ajudar os meus, seja eu filho, pai, mãe, sobrinho, aqueles que moram juntos, a gente tem que se ajudar. A gente tem que fazer, entender, todo mundo participar disso para a gente melhorar, para que a gente ande nas aprovações de Deus. Deus deu para a gente e falou assim, e aí, o que vocês vão fazer com isso? Você vai devolver a mesma coisa e aí eu vou cobrar você. Jesus já ensinou isso para a gente. Então precisamos fazer aquilo se multiplicar, temos que fazer isso abençoar vidas. Nós temos ensinado, por exemplo, pais, nós temos ensinado os nossos filhos, por que a gente contribui na igreja? Para onde que vai aquela contribuição? A gente consegue ensinar para os nossos filhos a diferença entre dar um dinheiro em qualquer igreja e dar, por exemplo, lá na nossa igreja? Qual que é a diferença? O que sustenta aquele dinheiro que a gente dá lá na nossa igreja? A gente está andando na rua e alguém vai conversar e você fala, eu sou crente. Pronto, as pessoas falam, você dá dinheiro para o pastor. É isso que é contribuir na igreja? Dar dinheiro para o pastor, por exemplo? Eu que sou pastor, quando eu ando na rua, por exemplo, as pessoas, eu falo, eu sou pastor. Eu falo, então você tem bastante dinheiro. É isso que é ser pastor? Pegar o dinheiro dos irmãos? O dinheiro que você contribui é para isso? Para sustentar o pastor? Então, a gente sabe conversar com os nossos filhos, ensinar os nossos filhos sobre as nossas contribuições. Você tem ajudado a Cristolândia, tem ajudado o Lar Batista, tem ajudado pessoas pobres na sua rua, que é uma obrigação nossa. Você tem ajudado parentes em necessidade, amigos em momentos difíceis. Isso são nossas contribuições, né? Precisamos aprender e falar sobre isso. Nós temos tido um crescimento profissional, uma visão de futuro. E sobre futuro, quero falar um pouquinho isso no culto de hoje à noite, mas de uma maneira mais geral, aqui mais específico, um crescimento profissional. Eu consigo olhar lá na frente um crescimento espiritual para os meus netos, para os meus filhos. Eu consigo olhar o meu crescimento profissional. Quando eu olho lá na frente, onde é que eu vou chegar? Né? Eu tenho que ter mordomia sobre isso também. E eu preciso tanto viver bem, como ensinar bem. Se eu não sei, eu preciso aprender. Se eu já sei, eu preciso ensinar. E eu preciso entender bem. E o último ponto da nossa conclusão aqui é um ajuste da administração ao tempo presente. As coisas mudam muito rápido hoje em dia. E o que eu penso que era muito bom pode não ser mais. E a gente vê isso, por exemplo, nos mercados financeiros, nas oportunidades de investimento. Eu estou investindo em uma coisa que eu tenho certeza que é bom, amanhã pode não ser mais. Então, por exemplo, eu vou dar uma dica. Um planejador financeiro, como o Júlio e outras pessoas que trabalham nessa área, tem empresas, consultores.
E às vezes a gente pensa só no gerente do banco. E claro, o gerente do banco faz o papel dele, até porque ele vai ganhar nisso. Porque ele tem meta para isso, ele vai querer vender seguro, vai querer vender investimento, ele vai querer vender tudo para você. Mas nem sempre significa que ele está cuidando bem da sua vida. Então pensa bem, né? A gente tem médicos que cuidam da nossa saúde, a gente tem pessoas que cuidam do nosso físico, e a gente tem personal trainers, a gente tem uma academia que tem uma pessoa que explica lá pra gente como fazer, a gente tem várias assistências nessas áreas. Por que a gente também não procura ajuda para a nossa área financeira? Então quero incentivar você a pensar sobre isso, para ser um bom administrador, para ser um bom mordomo, para você colocar diante de Deus dizendo, tá vendo, Senhor, aqui ó, fui fiel ao Senhor, o Senhor me deu 2, eu estou entregando 4, Senhor, o Senhor me deu 5, agora estou entregando 10, mas nunca que eu seja aquele que recebi 1 e fala, ó, tá aqui, o Senhor me deu, eu estou devolvendo. Isso é ser reprovado. Mas ainda mais importante que isso, é eu pensar na minha casa, na minha família, eu estar preparado. Quando vier uma situação ruim, eu estou pronto, eu estou preparado. Os meus estão junto comigo, eles sabem o que está acontecendo, sabem se defender, aprenderam. Esse é um papel importante na nossa família que a gente precisa pensar. E eu quero levar você a pensar sobre isso, a orar sobre isso. Vamos orar, então? Pensa comigo o que você precisa. De tudo isso que eu falei, se precisar, assista de novo, para você pegar cada pontinho e trabalhar isso, para você andar em aprovações. E como você vê os recursos dentro de uma visão espiritual, como que você vê o sentido da riqueza, se você está perseguindo a riqueza, se você é rico ou se você é pobre, como que você vê essa relação com Deus e como você precisa pensar melhor sobre isso, e depois sobre a mordomia, como você está sendo um mordomo diante de Deus, para que tudo isso esteja debaixo da aprovação de Deus. Eu acho que muitos de nós, principalmente os cristãos brasileiros, precisam aprender muito sobre isso, a gente precisa melhorar muito sobre isso. Por isso que eu gastei um tempo precioso seu hoje para falar sobre cada um desses detalhes, e tinha muito mais, mas eu queria muito que você pensasse que nós precisamos aprender e melhorar sobre isso. Deus vai olhar para nós e vai nos cobrar, e a gente precisa apresentar algo bom para o Senhor. Mas vamos fazer isso com alegria, vamos fazer isso como cuidado para a nossa vida, para a nossa família. Vamos nos alegrar das conquistas grandes ou pequenas. Vamos fazer uma administração que traga alegria para o Senhor, mas traga alegria para a gente também. É isso que o Senhor quer. O Senhor não está falando para a gente cuidar bem do dinheiro. O Senhor está falando para a gente cuidar bem da nossa família. O Senhor não está querendo dinheiro porque Ele não precisa, mas Ele está dizendo, eu confio em você e eu preciso da sua fidelidade. São questões importantes que Deus conta com a gente. Vamos orar? Feche seus olhos, ore comigo. Senhor meu Deus, que bênção a gente poder falar sobre todas as coisas. A Tua palavra ensina sobre todas as coisas da nossa vida. Especificamente nesse tempo estamos falando sobre os recursos financeiros, o dinheiro, sobre o cuidado que a gente precisa ter sobre a nossa família, sobre o futuro que queremos deixar para eles, sobre como podemos olhar para todas essas questões de finanças na nossa família. E, Senhor, temos muito para aprender, muito, muito, muito. Ainda mais hoje em dia, que as situações mudam tão rápido, a gente não dá tempo, Deus, de aprender todas as coisas. Por isso pedimos ao Senhor, dá-nos sabedoria para entender como podemos fazer. Se temos tempo para aprender, então que o Senhor nos ajude e que a gente possa devolver ao Senhor uma administração perfeita e aprovada por Ti. Se não temos tempo, que a gente busque a ajuda certa, talvez de pessoas que estejam acompanhando, talvez de profissionais nessa área, talvez de pessoas e amigos, ó Deus, que possam nos instruir, mas não nos deixe, ó Deus, parados e apenas conformados com as situações, que a gente possa aprender bem, que possamos ter pessoas ao nosso lado que nos ajudem. Então nos dirija, ó Deus, quando buscarmos essa ajuda, mas que a gente seja bons administradores, bons mordomos de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Nesse dia em específico falamos sobre o dinheiro, para que ele não seja o nosso tesouro, mas que ele seja uma ferramenta boa para cuidarmos bem de tesouros bons que o Senhor nos deu, como a nossa vida, como a nossa família, o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa salvação que foi dada por Cristo Jesus. Tudo isso foi dado a nós e nós queremos administrar bem e devolver tudo ao Senhor com alegria. Devolver uma administração que o Senhor se alegre, é tudo para a Tua honra e para a Tua glória, para vivermos debaixo das Tuas aprovações e para que quando a gente precisar do Senhor, a gente possa clamar, sabendo que o Senhor estará ali para nos receber, para nos abençoar. Oh Deus, muito obrigado. O Senhor nos ensinou que
queremos aprender. O Senhor espera de nós e queremos responder à altura. O Senhor nos amou e queremos fazer tudo isso com amor também. Abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Amém.